Essa linguagem aqui no trabalho, ela foi dividida em duas partes. Uma foi feita no MATLAB, na linguagem C, e a outra foi feita no programa do Arduino, que é na linguagem C++. A primeira parte que eu vou estar explicando está no MATLAB. Aqui, o MATLAB ele vai estar comunicando e vai estar recebendo um sinal do Arduino, um valor, e ele vai estar comunicando e retornando um outro valor para o Arduino, que vai dar continuidade na programação. Aí eu vou estar explicando agora o que nós escrevemos aqui no MATLAB. Primeiro esse comando aqui, delete string down, ele para qualquer comunicação que esteja sendo feita. Depois nós temos um comando aqui para apagar todos os comandos da barra de digitação aqui embaixo. E um outro comando para apagar todas as variáveis aqui do MATLAB. Depois tem esse comando aqui, tem uma variável Arduino. Ela vai ler o serial com aqui no caso é a porta do Arduino, que o Arduino está conectado. E ele vai abrir o Arduino como se fosse um arquivo de dados. Tá vendo? E aqui embaixo nós temos o for open, onde ele vai ler esse arquivo de dados que seria o Arduino, né? Logo abaixo, enquanto 1 for igual a 1, essa variável dado aqui, ela vai pegar a leitura que vai ser feita do Arduino, ele vai receber ela e vai armazenar aqui nessa variável dado. Logo depois ele vai jogar num teste lógico. Se esse dado for igual a 1, ele vai rodar toda essa programação que está aqui para baixo, ó. Primeiro ele vai fazer uma pequena pausa. Logo depois, ele vai pedir para o usuário uma senha. Enquanto a senha for diferente da senha proposta, que nesse caso é 123, ele vai continuar pedindo a senha. Quando o usuário digitar, ele vai encerrar esse teste lógico, vai igualar essa variável resposta aqui a 1 e vai entrar num outro teste lógico, que é, enquanto a resposta for diferente de 0, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, vai mudar de novo esse valor dessa variável resposta, né? Depois ele vai pegar essa variável que ele mudou e vai enviar essa resposta para o Arduino, para aquele arquivo de dados. Ele vai enviar para lá. Logo depois que ele envia, ele volta para 0, para quando o programa for executado novamente, ele ter essa condição de entrar ali, e aí ele encerra o teste lógico e encerra todos os parâmetros aqui do programa. Agora eu vou estar apresentando a parte da programação no Arduino, no C++. A primeira parte aqui, a gente incluiu de cara uma biblioteca, porque o nosso programa, o que nós fizemos? Nós criamos uma biblioteca com várias funções, que eu vou estar falando depois. Aí aqui nós estamos incluindo ela no programa. Logo depois nós declaramos as variáveis do pushButton 1 e do pushButton 2, e criamos duas variáveis que vão ler o valor desses pushbuttons e vão estar armazenando uma terceira variável aqui, que vai estar armazenando o valor ou a posição que a cancela vai estar. Logo depois, nós temos aqui o void setup, que é uma função que é executada apenas no início do programa. A gente iniciou a comunicação com o Arduino e logo depois nós declaramos o pushButton 1 e o 2 como entrada, porque o Arduino vai estar recebendo um valor deles. Abaixo disso, a gente já foi para a programação em si, que vai ser a base de todo o sistema. O void loop aqui é uma função que vai ser executada repetidamente. Então, tudo que está escrito aqui dentro dele é executado repetidamente. A coisa que ele vai fazer, ele vai pegar essas variáveis e vai ler a variável 1 vai ler e armazenar o valor do pushButton 1, e a variável 2, val2 ali, vai ler e armazenar o valor do pushButton 2. Logo depois isso vai ser mandado para um teste lógico. Qual que é o teste? Que são dois na verdade, né? Se val1 for igual a high, se for igual a 1 ou alto, ele vai executar, ele vai ir chamando as funções aqui, né? E a mesma coisa ele vai fazer para val2. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho da nossa biblioteca. Primeiro aqui, o que a gente fez? A gente está definindo, né, nessas duas primeiras linhas, que tudo que vai estar escrito aqui dentro faz parte de uma biblioteca. Logo depois a gente incluiu uma terceira biblioteca, que essa biblioteca não fomos nós que criamos, ela já faz parte do programa Arduino. Então a gente só está declarando ela porque a gente vai usar ela para controlar o motor. E logo aqui abaixo já vem a primeira função aqui, que é da cancela. O que ele faz? Essa função da cancela ela é basicamente para controlar o motor. Então a gente declara aqui o número de passos por revolução. A gente declara aqui os pinos de entrada que vão estar conectados nas fases do motor. A gente estabelece uma velocidade para esse motor aqui no MyStepper setSpeed. E logo aqui abaixo a gente usou um comando switch, um comando condicional switch, para
controlar para que lado o motor giraria, porque no nosso caso ele precisa girar 90 graus para cima ou para baixo, dependendo de onde a cancela estiver. Então, a gente colocou, no primeiro caso, quando a posição da cancela for igual a 1, ele vai dar 512 passos, né? E vai dar um delay de meio segundo. E logo depois ele vai mudar aquela variável que fala qual é a posição da cancela para 2. Isso se ele for igual a 1. Então, logo depois ele para. A mesma coisa se for no caso 2. O caso 2 é o quê? A cancela está em pé, ele movimenta na direção contrária, abaixa ela, depois ele informa que ele abaixou e retorna isso para o programa principal. Na função LED, a gente entra aqui com os valores das variáveis e a entrada de cada porta dos LEDs, que foi informada lá quando ele chama a função. Ele informa lá um parâmetro de entrada, que é a posição da cancela, e informa as duas portas. E aqui eu estou declarando a mesma coisa aqui para a função. Logo depois eu declaro o LED, cada uma dessas coisas, como eu não declarei lá no projeto principal, eu declaro essas variáveis aqui, e logo depois eu defino isso, essas variáveis, o LED 1 e o LED 2, como uma saída da lógica, porque eles vão estar recebendo um valor do Arduino para fazer alguma coisa. E aí eu entro com a minha função realmente, que vai controlar isso, que é o quê? Se pisca LED, pisca underline LED, que é o valor que vai ser armazenado na variável, for igual a 2, o que ele vai fazer? Ele vai acender os dois LEDs. Se for igual a 1, ele vai abaixar. Depois disso, eu tenho uma função que é muito parecida, que é para controlar só a buzina. Os parâmetros dela são basicamente os mesmos lá da cancela. Eu entro com um parâmetro aqui, que vai ser a posição da cancela. E aqui foi a porta que eu declarei que está ligada à buzina. Logo aqui abaixo eu declaro as variáveis. E aí, né, declarei aqui, ó, declaro como uma saída, a buzina como uma saída. E logo depois eu faço o teste lógico. Quando a variável for igual a 2, aí o que nós fizemos? Usamos uma função para. O que a gente define na função para? Enquanto i for para i igual a 0, i menor que 10, então ele vai contar de 0 até 9, né? E vai somando, cada vez que ele for fazer, ele vai contar 1. Então, cada vez dessas vezes que ele for contar, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a buzina, vai mandar um sinal durante 1,5 segundos, vai parar, depois ele pega esse sinal e desliga. Aí isso que vai fazer dar o bip na buzina. Se o valor for igual a 1, ele simplesmente vai desligar a buzina. E esse valor aqui, Z aqui, que é o parâmetro de entrada, ele está diretamente relacionado com a posição da cancela, que a gente já tinha falado anteriormente. E por último, mas não menos importante, nós temos a função senha. Esse parâmetro de entrada aqui também vai ser o valor que ele vai receber do push button, né? Então, eu declaro aqui uma variável dado, que é a que eu mando para o MATLAB, né? Declaro aqui o MATLAB, que vai estar fazendo comunicação, e aí eu entro com o teste lógico. Se o meu valor de entrada lá for igual a 1, que vai ser o valor alto lá do push button, quando ele estiver acionado, o que ele vai fazer? Vai igualar a variável dado a 1, depois vai pegar esse dado aqui, vai escrever, ele vai enviar, vai deixar esse dado pronto para ser recebido, aliás, pelo MATLAB. Aí vai dar um tempo, logo depois ele vai voltar esse dado para 0. Para mim sempre tem essa função, então a variável aqui, MATLAB dado, ele vai estar lendo o que o MATLAB vai estar retornando como resposta para ele, e ele vai entrar no teste lógico. Quando esse valor enquanto for diferente de 1, o que ele vai fazer? Ele vai continuar lendo o dado. A partir do momento que ele for igual a 1, ele vai zerar o dado e vai retornar a cancela para a posição, vai dar continuidade, aliás, ao programa que foi escrito.